Salmo 81, verso 10 e o verso 11, diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, capítulo 14, verso 10. 1 Coríntios 14, 10. Glória a Deus. Há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo, e nenhuma delas é sem significação. E você diz amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema já está na tela e eu peço que você faça essa repetição comigo para ficar bem. Diga comigo: Senhor, Senhor. Mas diga bem forte: Senhor Espírito Santo. Diga mais uma vez: Senhor Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz, somente a tua voz, em nome de Jesus. Irmãos, a nossa vida é resultado da voz que nós ouvimos. Neste mundo, como disse Paulo, em 1 Coríntios 14, 10, nesse mundo existem muitas vozes. E cada voz tem um significado. Significado esse muito importante, ou para o bem, ou para o mal. E nós ouvimos muitas vozes durante o dia. Voz dos nossos amigos, voz dos nossos familiares, e tem voz até do nosso adversário. E tem a voz também do coração, que o próprio Deus diz que enganoso é o coração, mais que todas as coisas. E tem a voz de Deus, uma voz maravilhosa, através do Santo Espírito de Deus. E essa é a voz que cada um de nós precisamos ouvir. A voz do querido Espírito Santo. Pastor, como é que Deus fala? Deus fala como Ele quer, porque Ele é soberano, Ele não pede autorização para ninguém. Deus fala da maneira que Ele quiser, porque Ele é soberano, e Deus já falou. Todos aqui são leitores da palavra, sabem que Deus já falou até através da boca de uma jumenta. E hoje, nesta noite, Deus já está falando através dos louvores e através da minha boca para cada um de vocês. E uma das formas que Deus fala é pela sua palavra.
E essa forma de Deus falar através da palavra dele é inconfundível. É a melhor fala. É através da palavra de Deus. Mas nem todos querem ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. Mas quando você conhece a palavra de Deus, você não é enganado pelo nosso adversário. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós passamos a conhecer a voz de Deus. E não somos enganados pelo nosso adversário. Quantas pessoas neste mundo já se deram mal com palavras de amigos, com palavras de amigas, mas você nunca ouviu, eu tenho certeza absoluta, você nunca ouviu uma pessoa, uma sequer, se dar mal ouvindo a palavra de Deus. E nesta noite nós estamos sendo privilegiados, porque nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Então, se nós estamos para ouvir a palavra de Deus, então vamos ficar com nossos ouvidos bem atentos para ouvir a palavra de Deus. Deus fala, claro, pela sua palavra. A palavra de Deus, todos nós sabemos que a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. E quem ouve a palavra de Deus não anda na escuridão, não anda em trevas e nem tampouco tropeça. Porque nós sabemos que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. E você pode aplaudir. E a palavra de Deus, ela é transformadora. Quantas pessoas já ouviram a palavra de Deus e foram totalmente transformadas através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é transformadora. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. A palavra de Deus alimenta a nossa alma. Nós nos alimentamos com o alimento do dia a dia, mas a nossa alma precisa se alimentar com a palavra de Deus. E Deus usou o salmista para dizer: abra bem a sua boca. Para quê? Para se alimentar. Porque ninguém se alimenta com a boca fechada. Ninguém se alimenta de boca fechada. É por isso que nós, pentecostais, abramos a nossa boca, damos glória, damos aleluia, e a nossa alma fica alimentada com a palavra de Deus. O salmo que nós lemos, Diácono Anilton, Salmo 81, Deus diz: o meu povo não quis ouvir a minha voz. É um lamento de Deus. Ele não diz o ímpio não quis ouvir, ele diz: o meu povo não quis me ouvir. O povo de Deus. E eu lendo esse salmo, eu fiquei entristecido. Poxa, se fosse uma pessoa que não conhece Deus, mas é o povo de Deus, não quis ouvir. Não se trata meramente de Deus não falar, obreiro Antônio. Não se trata de Deus não falar. Se trata das pessoas não querer ouvir
a palavra de Deus. Quando a pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, Deus não pode fazer absolutamente nada. Deus só faz quando a pessoa quer ouvir a palavra de Deus. E quem é pai e mãe aqui sabe muito bem que a maior tristeza de um pai, eu falo pai porque nós temos uma figura de pai aqui na terra e nós temos um pai lá no céu. Amém? Amém. Então, a maior tristeza de um pai ou de uma mãe é quando ele fala, e o filho finge que não ouve. O pai está falando, mas o filho não quer ouvir. Não existe pai que fique feliz em estar falando e o filho não está ouvindo. Mesma coisa é o nosso Deus. Ele é soberano. Ele é o nosso dono. Ele faz questão que nós paramos para ouvir o que Ele quer dizer para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. O profeta Jeremias, no seu capítulo 7, versículo 23, 24, ele diz assim: mas isto lhe ordenei dizendo, mas isso lhe ordenei dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei o seu Deus. Dá ouvido à minha voz, e eu, Senhor, serei o seu Deus. Quando nós ouvimos a voz dele, ele diz: é meu filho que está ouvindo a minha voz. Só onde está os filhos de Deus. Bendito seja o Deus. Vós sereis povo meu, e eu serei o vosso pai. Aí ele diz: mas é se ouvir a minha voz. Deus fala com todos, mas nem todos querem obedecer. Mas Deus fala com todos nós. Às vezes Deus fala aquilo que nós não queremos ouvir. Sim ou não? Sim. Muitas vezes Deus fala aquilo que nós não queremos ouvir. Mas o filho obediente não tem que querer. O pai manda e ele obedece. Eu vou repetir: o filho obediente, o pai manda e ele obedece. Deus já me mandou fazer coisa que eu digo: papai me acuda. Mas na obediência a Deus, a gente faz. Pode aplaudir ao papai. E ainda tem pessoas que ficam resmungando quando Deus fala. É tão gostoso ouvir a voz de Deus. Ainda que seja uma correção. Mas é bom. Eu disse ainda que seja uma correção. Mas é bom. Porque a Bíblia diz que Deus só corrige ao filho que ama. Então até na correção Deus é bom para com o seu povo. Pode aplaudir a terra. Nunca resistam à vontade de Deus para a sua vida. Porque Deus sabe o que faz. Não resista à vontade de Deus para a sua vida. Porque é Deus que sabe o que Ele faz. Quem pode dizer amém? Amém. Ah, não vou fazer não. Não faça. Deus continua sendo Deus. E acabou. Às vezes, até dá medo quando Deus manda a gente falar determinadas coisas. Eu vou repetir: às vezes dá medo. Deus manda dizer e dá medo. Mas tudo que Deus manda fazer é bom. Deus jamais vai mandar fazer uma coisa ruim. O que Deus manda fazer é para
que o nome dele seja glorificado pela palavra. Eu estava, na época, fazendo um trabalho evangelista em presídio. Os irmãos sabem que, graças a Deus, eu nunca fui preso, nem parente mesmo da minha esposa. Se tivesse, hoje era nova criatura, mas nunca fomos, não, graças a Deus. E eu estava lá para falar com a psicóloga, a doutora Beatriz, porque lá no presídio eu fazia uma seletiva de alguns irmãos para botar num pavilhão separado, só para irmão. E foi para isso que eu fui nesse dia. E ela marcou 9 da manhã, eu fiquei esperando, e já era quase 11 horas, ela não chegou. E eu estou lá esperando. Aí, uma calçada alta, eu lá sentado lá fora, e um agente penitenciário veio de lá, não tinha nada aqui. Ele passou aqui, subiu a escada, passou aqui perto de mim e desceu ali. Quando ele desceu, aí Deus falou assim: fala com ele. Quem acredita aí? Amém. Aí eu fui atrás dele, eu sabia o nome dele, eu digo: Joel. Ele olhou para trás assim, assim, mal encarado. Eu digo: eu quero falar com você. Ele disse: o quê? Eu digo: quero falar com você e fazer uma oração com você. Deus mandou falar com você. Aí ele começou a chorar. Aí ele chamou ali para um quarto de sucata, abriu, nós entramos, só eu e ele, umas cadeiras velhas lá, e sentou lá, começou a chorar. Eu digo: pode chorar à vontade, depois a gente conversa. Depois que ele chorou bastante, aí ele falou a situação, que é casado com a filha de um sacerdote, mas foi morar o Ricardo lá perto da casa dele. E o Ricardo se engraçou da esposa dele e atrapalhou a vida dele. E ele já estava preparado. Ele tinha comprado uma arma, que os agentes penitenciários não podem dar armado. Ele tinha comprado uma arma e já estava pronto para dar cabo da vida dele, dela primeiro, né? Depois da vida dele. Aí ele falou para mim chorando. E aconselhei ele bastante, segundo o Espírito Santo colocava no meu coração. Ministrei, ele chorava de novo, até esqueci da doutora Beatriz. E fiquei ali conversando com ele bastante, fiz uma oração, aconselhei ele, falei para ele perdoar a esposa. Perdoa. Não, mas você ama, então perdoa. E graças a Deus, para honra, eu vou cortar o assunto, vim para pregar. Ele aceitou e perdoou. Mudou de lá, como eu pedi para ele mudar do local, São João do Meriti, ele mudou para outro local. E o resultado foi a glória da segunda casa. Foi maior do que a primeira na vida dele. Então nós temos que estar com o ouvido sensível à voz de Deus. Mas é a voz de Deus. A voz de Deus, ela nos dá força e nos dá coragem. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: a voz de Deus nos dá força e nos dá coragem. Isso é verdade, irmão. A palavra de Deus dá força e coragem. Ao contrário da voz do inimigo, que a voz do inimigo dá desânimo. Quando as pessoas ouvem a voz do inimigo, elas se desanimam. O inimigo diz: não faz mais, para com isso. Você já trabalhou tanto na obra. Aí a pessoa diz: é mesmo. Aí o inimigo diz: você já viu como é que o pessoal nem valoriza você? Aí a pessoa diz: é mesmo. Quando o inimigo fala, dá desânimo e dá tristeza. Agora, quando Deus fala, dá coragem, dá força e dá alegria.
coragem, força e alegria. O inimigo fala da vontade de desistir. Isso é mesmo, desistir mesmo. Por que que eu fico assim? Aí o inimigo diz, é só você que está assim. Está todo mundo se dando bem, só você que está assim. Aí a pessoa vai ouvindo a voz do inimigo, aí dá vontade de fazer tudo o contrário da vontade de Deus. Quando nós não ouvimos a palavra de Deus, a voz de Deus, mas ouvimos a voz do adversário, aí dá vontade de fazer tudo, mas tudo ao contrário da vontade de Deus. E nós estamos aqui não é para fazer o contrário, é para fazer a vontade de Deus. Só quem está para fazer a vontade de Deus, aplauda para o Espírito Santo. A pessoa ouvindo a voz do inimigo, não quer obedecer a Deus, não quer obedecer nem o pastor. O cara disse que vai obedecer a homem, rapaz, você também é homem, vai obedecer para quê? Isso é seta do diabo. Amém, irmãos? Amém. Eu podia trazer uma mensagem que eu gosto de. Receba aí, né? Não é o cumprimento do varão, não, porque vai vir varão aqui para cumprimentar ninguém, não. A gente é que se cumprimenta. Vai vir a bênção de Deus sobre nós. Pode aplaudir até. Mas receba essa palavra. E qual a voz que nós estamos ouvindo? Qual a voz que nós estamos ouvindo? Ouça a voz de Deus e não desista. Eu vou repetir: ouça a voz de Deus e não desista. Deus não te chamou para você desistir. Deus te vê como um valente. Você é um guerreiro e uma guerreira de Deus. Você é um vitorioso e uma vitoriosa. Você não é um fracassado, não. Você é um vitorioso e uma vitoriosa. Só quem recebe. Quanto mais nós ouvimos a voz de Deus, mais essa voz suave de Deus fica familiarizada em nossos corações. De tanto a gente ouvir a voz de um irmão, de uma irmã, ainda que as luzes se apagam tudo, tem esse monte de pessoas, essa multidão de pessoas aqui, mas de tanto a gente já ouvir a voz de todos vocês, a gente sabe distinguir, sim ou não? Sim. Faltou luz, apagou tudo. Aí Tiago Marconi diz: pastor, eu digo, já sei, Marconi. Porque a voz fica familiarizada. Então, de tanto a gente ouvir a voz de Deus, essa voz maravilhosa fica familiarizada em nós. Aí a gente não vai ser enganado. Eu vou repetir: a gente não vai ser enganado. Quando Deus fala, logo a gente: opa! É o meu general que está falando. Bendito seja o nome de Jesus. E eu quero profetizar que a partir de hoje você não vai ouvir outra voz a não ser a voz do Espírito Santo de Deus. Só quem recebe. Diga assim: voz de estranho. Diga mais uma vez: voz de estranho. Eu não vou ouvir, porque eu sou ovelha, e a ovelha ouve a voz do seu pastor. Diga mais uma vez: eu só vou ouvir. Mas diga com vontade: eu só vou ouvir a voz do Espírito Santo. Aplausa ele por isso. Glória a Deus. Existem pessoas que ficam enganadas, ouvindo outras vozes e achando que é Deus.
Vou repetir. Pessoas que até vivem na igreja, mas vivem enganada, ouvindo outras vozes e dizendo que é a voz de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer isso. Não ouça voz que você não identifica se é o seu Deus. Um dos meus príncipes, que eu tenho 3 diamantes lapidados, que já são casados, graças a Deus. O de número 2, eu já contei aqui para a pastora Rosana. Ele, na congregação que nós estávamos, ele recebeu muitas vozes. Eis que essa é a escolhida, hein, meu servo? Aí, graças a Deus que meu filho já estava familiarizado com a voz dele. Não, não é minha não. Aí daqui a pouco passava, ela casava, é outra. Eis que essa aqui, não é minha não. Não é minha não. E a esposa está rindo, que ela sabe que é verdade isso. Não é minha não. E aos olhos humanos até parecia uma moça bonita, tal, família. Mas não era. Amém? Amém? Não era. Aí o tempo passou e ele esperou. Ele disse: eu conheço a voz do meu Senhor, então não vou ficar no Salmo 70. Apressa-te, ó Deus. Eu vou ficar no Salmo 40, porque no Salmo 40 Deus se inclina para nós e ouve o nosso clamor. Pode aplaudir. Casou, já vai fazer 25 anos. E graças a Deus que as outras moças já casaram, bem casada também. Mas se ele tivesse casado com uma daquelas, tinha desmantelado tudo, porque era voz de estranho. Graças a Deus que Deus nos deu essa palavra para nós. Não é aquela palavra, receba a chave do carro da casa, não. Isso aí Deus pode te dar até muito mais. Desde que tenha ouvido sensível para ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Jeremias também, Deus usou muito profeta. No capítulo 7, versículo 28, ele diz, Deus dizendo através da voz do profeta, dizendo assim: e lhes direi, esta é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e nem aceitou correção. Não ouviu a voz, não aceitou correção de Deus. Aí ele já pereceu. A verdade foi cortada da sua boca. Perecer aqueles que literalmente morrer. Quem não ouve a voz de Deus, morre. Mas graças a Deus que nós vamos estar vivos. E vamos viver muitos anos. Vamos aplaudir a terra. O meu povo não quis ouvir a minha voz. O salmista, Salmo 81, 11, diz: o meu povo não quis ouvir a minha voz. Aí ouça a voz de Deus, porque Ele é quem te guia. Vamos ouvir a voz de Deus, porque o nosso Deus é quem nos guia. Amém? Ouvir a voz de Deus. E tem uma coisa, não espera a voz de Deus através de barulho, não, irmão. Deus é muito educado. Ele vem e fala com uma voz suave, sem barulho nenhum, porque onde está o rei, os súditos ficam ouvindo o rei falar. Não tem barulho, não tem baderna, não. A gente fica só de ouvido dado para o rei. E não é qualquer rei, é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o nosso Deus.
Nós não somos guiados por voz de estranhos. Nenhum de nós. Nenhum de nós, distintamente, somos guiados por vozes estranhas. Que só fala aquilo que nós queremos. A voz estranha só fala aquilo que nós queremos. A voz de Deus, ela fala aquilo que nós não queremos ouvir. Aleluia. Mas é para o nosso bem. Aleluia. Agora a voz do estranho, ele fala aquilo que vai massagear o teu ego. Aí não adianta, você vai só ouvir e sai amanhã, segunda-feira, continua na mesa. Mas eu tenho certeza que amanhã você não vai continuar na mesma. Sabe por quê? Porque você está reverenciando a voz de Deus nessa noite. Pode aplaudir o Eterno. Que cada um de nós sejamos guiados. Não somente essa semana que está se iniciando, mas esse ano de 2026 todo, 2027, sempre guiado pelo Senhor Espírito Santo. Porque o Senhor Espírito Santo, Ele é que nos guia pela vereda da justiça. Então nós precisamos do Senhor Espírito Santo. Diga comigo, querido amigo. Diga com vontade, querido amigo. Espírito Santo, unja meus ouvidos. Diga, unja meus ouvidos. E eu quero ouvir somente a tua voz. Diga, querido amigo Espírito Santo. Querido amigo Espírito Santo, por tua bondade, me dá dom de discernimento, para mim não ser enganado por voz de inimigo. Não vai ser enganado. O Senhor Espírito Santo, Ele nos orienta em tudo. E é claro que nós somos seres humanos, a gente falha mesmo. Às vezes o Espírito Santo diz, vai para cá, a gente vai para lá. Já aconteceu comigo? Já, não tem vergonha de dizer. O Senhor Espírito Santo falou comigo através de uma pessoa e falou através da minha esposa. E na época o eu falou mais forte. Aí eu fui pelo caminho errado. E tomei um prejuízo muito grande. Eu fiquei 3 anos para pagar o prejuízo que eu tomei. 3 ou 4 anos pagando uma dívida imensa. Abri uma firma, botei um casal, né, que tinha uma carteirinha de membro de igreja e era obreiro para tomar conta. E eles pensavam que o dinheiro era deles. Quando eu fui ver, eu estava devendo mais do que... Até o templo que eu tinha na época, eu vendi, meu filhão antes, eu vendi o templo, novinho, vendi, só deu para dar entrada para a dívida. Foi uma dívida monstra. Aí eu fui falar com um casal, que era irmão, aí a esposa dele disse, eu fiz assim e tal, eu estou arrependida. Tá certo, está arrependida fazer o quê? Aí o esposo dela era um presbítero, né? Que tem os dois, tem o presbítero também, né? Ele com os braços parecia um poste, ainda veio assim, né? Parecia que estava trabalhando na roça, na enxada, né? Para amedrontar. Aí veio falar comigo, eu disse, calma, não vim brigar não, vim falar que vocês me deram prejuízo. Aí ela disse, não, mas eu vou pagar. E ficou. E já faz mais de 25 anos dele me pagar, eu vou ficar milionário, que vai ser comigo. Aplausos eternos. Deus está falando. Olha para a pessoa da cidade e diga, Deus está falando. E não é com o outro, não é com você. Pode aplaudir a terra. Que o Senhor Espírito Santo nos oriente em tudo que nós vamos fazer. No trabalho secular, o Espírito Santo orientar cada um de vocês. No ministério, o Espírito Santo orientar. Na família, o Espírito Santo orientando como nós devemos fazer para melhorar cada vez mais.
Porque em nós sempre tem uma esquisitice que precisa melhorar. Mas se a gente der ouvido do Espírito Santo, ele diz, tira essa esquisitice daqui, tira essa escória daqui, aí daqui a pouco a gente fica quase bom. Vamos aplaudir o Espírito Santo por isso. Daremos somente a Ele o louvor, a adoração e a gratidão. Às vezes a gente cansa de ouvir tantas vozes. Aí às vezes ainda xinga a Deus, diz assim, Deus falou comigo e não aconteceu. Deus olha do céu e diz, quem disse que eu falei? Alguém falou na carne, você pensou que foi eu, não foi. Agora quando Deus fala, a terra estremece. Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer. Eu vou repetir, quando Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer. Irmãos, me permita, uns 36 anos atrás, uma pessoa não crente mandou um recado para o meu filho, que um irmão havia falado que eu ia ser pastor. Aí meu filho chegou lá em casa e disse, quem falou? Isso foi fulano. Eu digo, mas quem? Aí fui lá atrás do outro fulano para saber. Ele disse, não, foi um irmão ali. O irmão, um homem de Deus. Aí eu fui perguntar a ele, ele disse, é isso mesmo. Eu digo, rapaz, nem de crente eu gosto, rapaz, você está com uma conversa dessa, rapaz? Aí ele disse, tá bom, então você não... Então. E o tempo passou, e ainda antes que houvesse dia, ele diz, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus. A partir de hoje, vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Voz do Espírito Santo. Eu vou repetir, a voz do Espírito Santo. Voz do Espírito Santo. Irmãos, só para fortalecer mais a sua fé, eu fiquei a semana toda estudando uma mensagem para hoje. Mas eu faço um rascunho e faço uma oração. Eu tenho um quarto separado no meu apartamento que eu botei um apelido nele. Escritório. Aí eu fico orando, minha esposa ora também, e eu fico pedindo alguns sinais a Deus. Eu digo, se não for da sua vontade, não deixe eu concluir. E quem disse que eu concluo? Não tem como. E essa semana foi a mesma coisa. Ia daqui, aí não dava certo, ia para lá, não dava certo, orando sem dar certo. Aí eu digo, peraí, orientação ao Senhor Espírito Santo. Pode ser até que você não esteja recebendo. Pode ser. Mas eu tenho certeza que quem está recebendo, vai ver a diferença na sua vida, na sua família. Até para o ensino aqui na sexta-feira, eu não gosto de trazer um ensino a meu bel prazer. Não vou levar isso aqui, não. É da maneira que Deus quer. Quando a gente faz da maneira que Deus quer, ainda que não tenha muita gente para ouvir, mas Deus disse, eu não estou procurando multidão, eu estou procurando pessoas que querem ouvir a minha voz. E eu quero louvar o Deus do céu, porque você só veio aqui hoje, porque o Espírito Santo te trouxe para ouvir essa mensagem para o povo. Aí fica para a gente fazer uma conclusão, fica assim, ó. Alguém diz, ó, Deus mandou te dizer,
Aí eu dou aquela olhada bem sério, não ajudo o profeta e você não deve ajudar não. Pode ser quem for, pode ser o pastor Severino, quem for. Não ajuda o profeta. A gente já começa logo. Aí o profeta, o falso, aproveita. Porque o falso profeta é assim, ele diz assim: eis meu servo ou minha serva, aquele eu cuido dele. O cara vai chorar. Todos nós aqui temos um aquele. Eu duvido se levanta uma pessoa aqui e diz: não tem um na minha família. Tem. Um só na família? Tem. É aquele. Aí a gente vai logo daquele. É fulano. E ele está dizendo que cuida. Aí passa tempo, não foi Deus. Então temos que ter muito cuidado. Para mim acreditar, tem que ser um vaso muito sério e viver uma vida no altar. Eu vou repetir, tem que ser um vaso sério e viver a vida no altar. Eu vou repetir de novo, tem que ser um vaso sério e viver a vida no altar. Pastor, mas Deus falou através de uma jumenta, o senhor falou ainda há pouco, sim. E se ele tiver que falar de novo com a jumenta, até através de um pássaro, ele fala. Agora, tu já parou para pensar qual o pecado que a jumenta tinha? Aplausos a Jesus por isso. Tenha muito cuidado com visões e revelações mentirosas, para você não ser destruído. Não ser destruído. Mas eu sei que Deus, isso aí eu sei que você sabe, que Deus te ama muito. Eu vou repetir, você sabe que Deus te ama muito. Ele não somente te ama, mas Ele te vê. E Ele não somente te vê, mas quando você clama com sinceridade, Ele resolve o que você precisa para que o nome dEle seja glorificado. Vamos aplaudir ao Pai que Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus falou comigo, encerrando. Ainda servia na época como diácono. Sou diácono até hoje, porque o diácono é o que serve. E eu gosto de servir. Aí Deus falou comigo de um ministério diferente. Aí fiquei meio tão bem que eu não estou. Aí foi a segunda profecia igualzinha, a terceira igual. Aí viajei para a cidade que nasci, em Campina Grande, lá, me convidaram para pregar. Na época fui pregar e Deus usou uma serva do Senhor lá, numa unção muito grande, e falou a mesma coisa. Até olhei para a cara dela para ver se era a mesma irmã que tem entrega aqui no Rio para mim. Igualzinho, mesmo mistério. Aí eu digo, então já passei a acreditar. Aí viajei para Manaus. Aí lá, o apóstolo entregou para mim a mesma coisa. Aí 7 profecias. Aí no Monte de Jacó, o pastor Cosme entregou a mesma profecia. Eu digo, não, então agora não tem como. E pode aplaudir o Eterno. Pode aplaudir o Eterno. Deus disse, vai ser um ministério diferente. Em obediência a Deus, eu não botei uma placa do ministério que eu estava. Eu digo, Deus disse que é um ministério diferente. Aí a gente botou o nome, Ministério Internacional da Restituição, Igreja da Família, e que Deus abençoe todas as famílias aqui presentes e as que estão ouvindo. Quem pode dizer amém e aplaudir a terra? Aplauda a Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus.